Seja de novo bem-vindo a este consultório de quarta-feira. Pois é, já chegamos à segunda parte, isto passa assim num ápice. Vamos falar agora de lesões desportivas e agora que o bom tempo já está aí, para hoje não é um bom dia, vá, mas a primavera já chegou e já trouxe o bom tempo e o que é que acontece? As pessoas saem à rua para fazer o seu exercício físico e às vezes não da melhor forma. Por isso, hoje aqui em estúdio, tenho connosco o professor Dr. João Torres. É um prazer. Obrigado. Bem disposto? Super bem disposto, obrigado. E vem ajudar-nos aqui com as lesões desportivas, Exatamente. não é? E é verdade isto, não é? Do bom tempo aparece, nós vamos fazer uma corridinha lá fora, apanhar um bocadinho de sol. Sim. E se calhar não aquecemos o suficiente e acaba por acontecer as lesões. Sim, principalmente desde que começou nos últimos anos a boa moda da corrida. Sim. Há uma diferença muito grande de lesões no inverno e no verão. Quer dizer, quem gosta muito de correr acaba por correr mesmo no inverno, com frio e com chuva, mas a maioria da população, chegando o bom tempo, tem mais tendência a praticar desporto e obviamente a ter mais lesões também. Porque se calhar não aquecem? Ou será outras Uma razões? das coisas essenciais é o aquecimento. Outra das coisas das situações que muitas vezes está associada a haver lesões nesse tipo de esportes é a falta de alongamentos no final. Porque a maioria de nós gosta muito da parte de dar a corrida, mas depois ficar 5 ou 10 minutos a alongar já dá muito trabalho e já não tem assim tanta piada. E quando se começa a praticar desporto e há um aumento do volume muscular, que é normal, mesmo que não seja um grande aumento, há um aumento do volume muscular, e esse trabalho muscular que faz aumentar o volume muscular tem que ser acompanhado por elasticidade, porque senão as fibras vão aumentar de espessura e de comprimento e de volume, mas não vão ganhar a elasticidade necessária e com isso vai haver desequilíbrios, ou seja, vão ter mais força mas menos elasticidade. E muitas vezes isso dá origem a lesões normalmente musculares e tendinosas. Muito bem. Dr. João, qual é a diferença de uma lesão desportiva, neste caso, e uma outra lesão, outro tipo de lesão? É sim, em termos gerais, qualquer lesão do nosso esqueleto, das articulações ou dos tendões, pode ser considerada uma lesão desportiva se ela aparecer quando estamos a praticar desporto. Okay. Portanto, se nós estivermos a praticar desporto e tivermos o azar de cair e ter uma fratura do ombro, isso é uma lesão desportiva. Não é, contudo, o tipo de lesões desportivas mais comuns. Há lesões que são mais comuns aparecerem em quem pratica desporto e há lesões que são mais comuns aparecerem no nosso aparelho osteoarticular nas pessoas que não praticam desporto ou apenas com a idade e com o envelhecimento das articulações. Muito Portanto, são mais comuns uns tipos de lesões nos desportistas do que os tipos de lesões que aparecem, por exemplo, a artrose é algo que aparece muitas vezes nas articulações com a idade. Sim. E que não é propriamente uma patologia típica do desportista, por exempro. E que às vezes até aparece muito cedo, não aparece? E às vezes aparece muito cedo. É associado às pessoas mais velhas, mas às vezes... Às vezes pode aparecer cedo, sobretudo quando existem condições que propiciam o seu aparecimento. Imaginemos uma pessoa que tenha um joelho arqueado, por exemplo, a transmissão de peso no joelho não vai ser feita da mesma forma que uma pessoa que tenha um joelho mais normal em termos de alinhamento. Isso vai fazer com que haja um desgaste anormal numa região do joelho que não devia haver, porque está sempre a passar mais carga, mais peso nessa região. E, portanto, essa pessoa vai ter mais probabilidade de ter artrose mais cedo. Muito bem. Já que falou no joelho, quais são, assim, as zonas do corpo mais atingidas pelas lesões? É assim, em termos de lesões desportivas, depende muito do tipo de lesões, porque há dois conjuntos grandes pelo menos eu costumo dividir as lesões dos desportistas em dois conjuntos grandes. As lesões de sobreuso, que os ingleses chamam overuse, e que são as lesões de desgaste. Eu trouxe aqui um material para explicar isso. E as lesões de traumatismo, ou seja, o que é que isto significa? Nós podemos ter um osso e termos um traumatismo e partimos o osso, não é? Pronto, certo. Isto pode acontecer. Mas se eu ficar muitas horas em cima desse osso a fazer movimentos repetitivos, daqui a 5, 10 horas, dependendo do material que estamos a falar, ele vai também quebrar. E isso é uma lesão de sobreuso. E isto pode acontecer nos ossos, chamam-se as fraturas de stress. Okay. Portanto, é diferente um osso partir aos bocadinhos ou partir num traumatismo agudo. A mesma situação acontece, por exemplo, nos tendões. Os tendões funcionam como elásticos e estão feitos para esticar e encurtar, esticar e encurtar. Nós podemos, no caso numa situação de um traumatismo agudo, eu não vou fazer isto aqui, mas puxando o elástico vai arrebentar, ou então podemos, numa situação de sobreuso desse tendão, imaginemos que ele está a trabalhar no seu limite da elasticidade, ao fim de um certo ciclo, ele vai acabar também por rebentar. E, portanto, quer os músculos, quer os tendões, quer os ossos, podem lesionar-se de duas formas. Ou por muito uso de forma inadequada, ou então com traumatismo agudo.
E esses dois tipos de lesões são muito comuns em desportistas e têm tratamentos totalmente diferentes. E respondendo ao que me estava a perguntar especificamente, as zonas mais afetadas no corpo humano com este tipo de lesões em quem pratica desporto, normalmente são os joelhos, os ombros e os tornozelos, que são as áreas que mais sofrem, quer com as lesões de desgaste contínuas, de sobreuso, quer as de traumatismo agudo. E já que falou nos tratamentos, que tipo de tratamentos para esse tipo de lesões? Depende, a maioria das lesões que são de sobreuso, portanto, em que não há um traumatismo agudo, normalmente implicam, por exemplo, no caso dos corredores de maratona, são o que normalmente nós ouvimos chamar as canelites, por exemplo. Canelites? Canelites, que são, em inglês são as shin splints. Isto o que é? É um aumento de pressão e de carga no osso da tíbia, na canela, que se não for interrompido esse processo, tantas vezes vai provocar tensão naquela região que vai acabar por quebrar o osso. E, portanto, nesse tipo de lesões é essencial alterar o tipo de treino, quer o ritmo. Muitas vezes pode ser sinal que se está a treinar demais. E, portanto, ter que se treinar menos tempo. Outras vezes estamos a falar de um atleta profissional em que não podemos perder a forma do atleta, pode ser necessário alternar o tipo de treino. Por exemplo, treinar em dias alternados com intensidades diferentes. Muitas vezes em quem gosta de fazer maratona ou gosta de correr médias e longas distâncias, só a mudança do calçado e do tipo de piso onde se corre pode fazer com que haja alterações suficientes para deixar de haver esse problema. E a mesma situação com os tendões e com os músculos, ou seja, o que estávamos a falar há pouco de uma lesão de sobreuso de um tendão ou de um músculo, muitas vezes necessita de alterações, quer do tipo de treino, e aqui entra muito a elasticidade que falamos há pouco, e obviamente em casos mais graves há necessidade de fisioterapia para ajudar a desinflamar estas regiões e a trabalhar especificamente estas áreas. Mas nas lesões de sobreuso ou de desgaste, muitas vezes a palavra certa é repouso e alteração. Mas era isso que eu lhe perguntar, se o descanso será essencial. Uma boa opção. É essencial, porque o treino em demasia e com pouco espaço entre os períodos de treino, normalmente faz lesões deste tipo de sobreuso. E, portanto, é preciso ter muito cuidado na metodologia de treino. Por exemplo, todas as pessoas que treinam, até agora estamos a falar especificamente de corrida, sabem que não podem fazer dois treinos seguidos com a mesma, dois dias seguidos com a mesma intensidade, normalmente. Portanto, têm que intervalar os treinos para dar possibilidade aos músculos de recuperarem. E isto funciona, o nosso corpo é como se fosse uma máquina e, portanto, funciona como em qualquer outra máquina. É preciso a máquina estar algum tempo parada para depois funcionar bem continuamente. Esses atletas de corrida deveriam fazer algum treino muscular complementar? Devem, e todos os atletas de corrida que fazem corrida competitiva fazem todos. Fazem todos. Porque atualmente fazem todos. Porque um dos grandes erros em quem começa a correr pelo prazer de correr é exatamente não reforçar grupos específicos musculares que são essenciais para a corrida. E o que normalmente é aconselhado nessas situações é fazer treinos alternados em que, por exemplo, num dia se faz corrida e no outro dia se faz treino muscular específico para reforçar esse tipo de músculos. Sempre tendo em atenção, obviamente, a questão da elasticidade, que é muito importante para prevenir as lesões. As lesões. E porquê é que, penso eu, não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas as mulheres, não sei se é sexo feminino, se calhar temos menos massa muscular, não faço ideia, mas se calhar lesionamos com mais facilidade, ou isto é um mito? Depende do tipo de lesões. Por exemplo, há trabalhos que mostram que a incidência de lesões, por exemplo, do ligamento cruzado anterior em atletas de sexo feminino pode... Isso quer dizer o quê? Bem dito. Foi por isso que eu trouxe esta imagem. Nós temos todos ouvimos falar das lesões do ligamento cruzado do joelho, ok? Ok. E que são muito comuns em desportistas. Eu trouxe esta imagem, vamos ver se desta vez eu consigo acertar bem, em que se vê que dentro do joelho nós temos dois ligamentos cruzados. Um que é anterior, ou seja, fica mais à frente, sim, e um que é posterior. O anterior impede a nossa tíbia de se desviar para a frente. Okay? E é essencial para o funcionamento do atleta e para o funcionamento do seu joelho. E nesta imagem que eu tenho aqui, está a vermelho, um deles tem o ligamento está rompido e no outro não, rasgado. Esta lesão, por exemplo, pode ser mais comum em atletas do sexo feminino.
Porquê? Porque há uma predisposição, eu vou retirar a imagem, desculpa, há uma predisposição em termos anatómicos das mulheres, fruto de, em média, terem uma bacia mais larga do que os homens, uns joelhos mais juntos e alguns fatores hormonais que fazem também com que haja em determinados períodos do mês uma maior laxidez dos ligamentos, e isto pode fazer com que haja mais predisposição, por exemplo, para romper, e há estudos feitos em atletas de vôlei, em atletas de basquetebol, e nas atletas femininas pode haver maior predisposição para a ruptura desse ligamento. Nós estamos habituados a ouvir, mais comumente nos jogadores de futebol, a ruptura do ligamento cruzado como uma lesão gravíssima, e ainda este ano, para os esportistas, um dos nossos avançados teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, e já sabemos que isso implica sempre num atleta uma cirurgia e implica um tempo de recuperação prolongado. E, portanto, há também formas, em termos de metodologia de treino, de tentar prevenir estas lesões, sobretudo através de reforço muscular da coxa, mas elas infelizmente acontecem e, sobretudo, estava-me a perguntar há pouco que tratamentos existem. Neste momento nós temos uma série de tratamentos possíveis em termos cirúrgicos e variações de diferentes tipos de cirurgias que permitem a um atleta voltar a competir a 100% mesmo depois de ter uma ruptura deste ligamento. Aquelas máquinas de estimulação funcionam como tratamento? São utilizadas como tratamento e como prevenção. Está a falar da estimulação muscular, não é? Muscular, sim. Sim, hoje em dia é muito utilizada, já é utilizada há muitos anos por atletas, hoje em dia já está mais disponível para o público em geral, como forma de complementar, não substituir o trabalho de treino muscular, mas de forma a complementar, sobretudo, alguns grupos musculares. Mas é importante isso sublinhar, não substituir, não é? Complementar. Sim, parece cómodo ficar no sofá. Tão bom. Aquilo tudo a trabalhar, aqui os abdominais todos a trabalhar. Sim, mas isso tem que ser um complemento ao trabalho que é realizado da mesma forma. Muito bem. Doutor João, é assim, um desportista, portanto, que não seja um atleta, por exemplo eu, que corro de vez em quando, faço uma lesão. Sim. Devo recorrer a um médico se a lesão doer um dia, 2 dias, 3 dias? Devo recorrer, deve ser algo mais grave ou, por exemplo, dói um dia e depois passa e depois volta a doer mais um bocadinho? Tudo depende da forma como fez a lesão. Ou seja, se a lesão foi por um traumatismo, imaginemos que caiu, torceu um pé, bateu com a região do seu corpo, em geral, se sentir que tem uma dor significativa, deve recorrer a um médico. Porque há situações em que pode necessitar de uma imobilização para ficar bem. E, portanto, nessas situações não deverá facilitar. Nas situações das outras lesões, as que surgem mais por desgaste, é normal nós termos dores em alguns músculos e tendões quando exageramos um pouco em alguns treinos e sabemos perfeitamente conhecer o nosso corpo e perceber que se pararmos uns dias, muito provavelmente vamos ficar melhores e não vai ser necessário nenhum apoio. Mas quando começamos a ter uma dor, não digo crónica, mas repetida no tempo, numa determinada zona do corpo associada a um treino que realizamos, aí sim devemos procurar ajuda. Bom, se está a ouvir-nos e se por acaso é este o caso que convém realmente recorrer a um ortopedista, neste caso? Pode recorrer a um ortopedista, pode recorrer ao médico de família, pode recorrer a um fisiatra, quer dizer, a maioria encaminharão também, se calhar, para o profissional. Não, sim, e porque a maioria espero não me estar esquecendo nenhuma especialidade, estas são as 3 principais, mas a maioria dos colegas na área da medicina que vêm doentes por diversos motivos estão preparados para tratar as lesões osteoarticulares, não tem que ser especificamente um ortopedista. Muito bem. E qual é o futuro destes tratamentos que estivemos a falar há pouco das lesões desportivas? É assim, neste momento nós temos uma série de tratamentos, quer cirúrgicos, quer não cirúrgicos, que nos permitem tratar a maioria das lesões desportivas, mais graves ou menos graves, de forma satisfatória e permitindo bons resultados e voltar ao nível a que o atleta tinha anteriormente. Mas há e continua a existir algum tipo de lesões no nosso corpo que são irreversíveis, nomeadamente as lesões da cartilagem. A cartilagem, que é o revestimento ósseo que permite que as nossas articulações funcionem sem atrito, é extremamente sensível. E quando ela está desprotegida e tem lesões normalmente agudas ou por desgaste, depois de lesionada nunca mais volta a regenerar.
E, portanto, há um conjunto de estruturas, por exemplo, o menisco, a mesma coisa. O menisco, eu trouxe uma imagem do menisco porque, eventualmente, as pessoas muitas vezes têm dificuldade em saber o que é um menisco. Pode mostrar. Sim. Os meniscos são duas almofadas, este é o osso, por exemplo, no membro inferior, o fémur e a tíbia, e são duas almofadas, dois amortecedores que nós temos dentro do joelho. Temos um lateral e um mais na parte de dentro. E neste tipo de almofadas permitem-nos proteger o joelho por dentro. Eu, como gosto muito de comparar o nosso corpo, vou trocar aqui outra imagem que eu trouxe, que eu acho que é muito engraçada. Gosto muito de comparar o nosso corpo a automóveis. Desculpe. E encontrei esta imagem em que se vê a diferença. Todos nós já vemos muitas vezes automóveis, ou sobretudo quando andam com cargas mais elevadas, que têm, em vez de um pneu atrás de cada lado dos eixos, dois pneus atrás, e isto permite que a carga seja transmitida de forma mais uniforme e que proteja mais a suspensão e os chassis do carro. Os meniscos fazem isso. Ou seja, são uma forma, se nós vimos um joelho, temos aqui um joelho com menisco, desculpe, e um joelho sem menisco, o menisco permite que a carga seja transferida por todo o joelho, enquanto que se não existisse menisco, a carga é transferida só por um local. A carga é o nosso peso. E isto vai lesar a cartilagem, o revestimento dos ossos. E a cartilagem, depois de lesada, não volta a crescer. Portanto, o futuro que neste momento, eu vou retirar, neste momento já é uma realidade em algumas situações, mas que muito provavelmente irá ser a realidade do dia-a-dia, é nós virmos a poder criar em laboratório cartilagem humana que vamos depois poder colocar nestas regiões onde ela falta. Ou então criarmos um menisco depois de ele ter uma ruptura e voltarmos a colocar. Isto já é possível. Mas isto é um futuro próximo? Neste momento já se fazem estas quer com cartilagem, quer com menisco. Mas ainda não é uma tecnologia disseminada porque ainda tem muitas situações a corrigir para poder ser disseminada. Mas estamos muito próximo disto. A mesma coisa um ligamento cruzado anterior. Se houver uma ruptura, nós temos sempre que utilizar um enxerto de outra zona do corpo para o substituir. Vamos buscar, por exemplo, um tendão da coxa ou um tendão aqui da rótula e utilizamos isso para cirurgicamente substituir o ligamento que rompeu. Quando nós tivermos possibilidade de, em laboratório, fazer um ligamento novo e colocá-lo cirurgicamente, aí, obviamente, os resultados vão ser muito melhores. Muito bem. Fico contente. Bom, vamos falar então agora do curso de Medicina Desportiva. Vai ser a 5ª edição, não é? Vai ser a 5ª edição. Quando é que é? Onde? Quando? Dia 27 de Abril. 27 de Abril. Nós penso que temos um cartaz para também mostrar aos nossos telespectadores. Sim, este curso é um projeto que a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina e eu temos em conjunto. Já vai a ideia para isto nasceu já há quase uma década. Demorou algum tempo até conseguirmos pô-la em prática, mas depois acabamos por conseguir. E realmente o curso surpreendeu-nos porque cresceu de tal forma que neste momento, logo a partir da 2ª edição, nós começamos a ter uma procura enorme de inscrições. É normal, nós temos mais de 300 pessoas presentes no curso e as inscrições esgotarem em poucas horas. E o que nós tentamos neste dia é, nas instalações da Faculdade de Medicina, reunir um conjunto de profissionais e estudantes da área de saúde que tenham interesse na patologia do desporto e na área da medicina desportiva em geral. Não só no tratamento de lesões, mas na nutrição, na psicologia do desportista, na preparação, na fisiologia. Portanto, e conseguimos normalmente num dia reunir as condições para as pessoas terem uma visão global de todas estas áreas. Temos uma série de palestras, normalmente temos convidados atletas conhecidos para partilharem connosco as experiências deles, temos uma competição de casos clínicos, temos uma competição de casos clínicos que é interessantíssimo porque as pessoas depois de verem as palestras durante a manhã com a maioria das lesões, são-lhes apresentados casos clínicos no auditório principal e, através de uma aplicação, votam nas opções de casos, nas respostas que pensam que são corretas para o tratamento daquele atleta. E é incrível porque é uma boa forma das pessoas perceberem se tiverem um rendimento durante o curso todo ou não. E as respostas normalmente são quase todas certas, por isso funciona muito bem. E depois terminamos normalmente o dia este ano temos 19 workshops práticos, teóricos, para quem gosta mais de áreas mais práticas ou menos práticas da medicina desportiva, e é algo que nos dá muito trabalho, mas muito prazer organizar. Por isso eu não... Ainda há vagas?
E este ano vamos provavelmente ter que abrir umas vagas extra. Portanto, mas é possível para quem nos estiver a ver? Podem procurar o Facebook do curso, do 5º curso de Medicina Desportiva, porque nós este ano fizemos uma distribuição diferente das vagas. Tem havido mais procura de profissionais, além dos estudantes das áreas da saúde, e portanto estamos a gerir essa situação das vagas de uma maneira diferente, porque o anfiteatro tem um limite de 300 pessoas e, portanto, é difícil dar resposta a tanta procura, a tanta gente. E, portanto, estamos a fazer uma subdivisão entre profissionais e estudantes, de forma a não haver muita gente a ficar triste. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, eu. Vai-nos fazer companhia na terceira parte. Bom. Ok, portanto, o professor Dr. João não vai sair do seu lugar. Já sabe, o nosso número de telefone 225-083-204. Poderá colocar todas as suas questões sobre ortopedia. Vamos fazer agora um curtinho intervalo. Até já.